Olá, uma boa noite para você. São 7h04. Seja bem-vindo ao JL2. Veja agora as principais notícias desta quarta-feira, dia 8 de julho. É liberada a passagem de pedestres nas ruas do entorno do casarão que desabou parcialmente no centro comercial de Belém no início da semana. Também na capital, uma onda de furtos está assustando moradores de uma passagem no bairro do Marizal. A Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão contra suspeitos de falsificar dados e manipular registros para grilagem de terras no Pará. E no esporte, o Remo volta a campo para um jogo-treino contra a Tuna hoje à noite, no Mangueirão. Tudo isso a partir de agora, aqui no JL2. O tráfego de pedestres foi liberado hoje, próximo ao local onde parte de uma fachada desabou na área do Centro Comercial de Belém. A medida foi adotada depois do escoramento feito no casarão histórico, que teve a estrutura comprometida. Quarta-feira dedicada à reabertura das lojas e organização das mercadorias. Foram 2 dias de portas fechadas. A gente teve que organizar, limpar tudinho, verificar se teve algum dano para a loja, né? Aí o que acontece, a gente organizou e ficou chamando o público para poder atender. A gente trabalha com produção, trabalha com venda, então um dia já faz uma diferença muito grande dentro da loja, imagina 2, 3 dias, né? Por mais que tenha sido liberada essa parte, a gente está sem fluxo de pessoas aqui nesse canto. No caso, para lá não está entrando. E aí a gente tem, né, muitas coisas para arcar, então a gente ficou muito no prejuízo, principalmente nos 2 dias agora que a gente fechou. Para a lojista, a situação do imóvel causa medo em quem trabalha na área. Não me surpreende, né, porque já faz um tempo que a gente que é lojista daqui, a gente já tem observado que isso poderia acontecer, principalmente por causa das chuvas. Então não me surpreende, mas me preocupa muito. O desabamento de parte da fachada do prédio localizado na esquina da Travessa Padre Eutíquio com a Rua 13 de Maio aconteceu na manhã da última segunda-feira. Por precaução, 4 quarteirões foram completamente bloqueados. Hoje, o acesso foi liberado apenas para pedestres. Uma das ruas mais movimentadas do centro comercial de Belém, a Avenida Padre Eutíquio, segue interditada para veículos. Os pedestres já podem passar, apenas por esse corredor estreito que está liberado para a circulação. Segundo a Prefeitura, a reabertura foi definida com base nas avaliações técnicas do Corpo de Bombeiros e do IPHAN. A decisão considerou as condições de segurança que indicaram a possibilidade de restabelecer a circulação de pedestres em parte da área. O único trecho que ainda permanece completamente isolado fica na Rua 13 de Maio, entre as travessas Padre Eutíquio e 7 de Setembro. Ontem começaram os trabalhos de escoramento do casarão. O objetivo é estabilizar a estrutura restante da fachada e reduzir os riscos de novos desabamentos. O serviço é executado por uma empresa contratada pelo proprietário do imóvel. Apesar da preocupação, os comerciantes agora esperam boas vendas para recuperar o tempo perdido. Nós estávamos muito preocupados porque, você sabe, é um imóvel que está dando problema, causando uma situação para mais de 100 lojistas. Que entre 100 lojistas tem vários e vários funcionários, tem aluguéis, 99% dos imóveis aqui são alugados. Se paga imposto, se paga energia, se paga tudo. Então, por causa de um imóvel fechar 4 quarteirões por tempo determinado, é uma situação preocupante. Mas, graças a Deus, houve a boa vontade dos 2 lados e hoje conseguiu isolar uma área menor, liberou espaço, já começamos a trabalhar. Pois é, né? Correr agora atrás do prejuízo das vendas. Agora, o prejuízo do bem aí material, do bem material, no caso, o prédio, aí fica mais difícil, né? O Corpo de Bombeiros informou que o parecer técnico sobre a estrutura tem conclusão prevista em até 30 dias, contados desde o início dos trabalhos. E foi liberada parcialmente a circulação de veículos no cruzamento das avenidas Perimetral e João Paulo II, em Belém. O trecho estava fechado há 4 meses por causa das obras do novo viaduto na área. Mas, atenção, um outro trecho da João Paulo II segue interditado.
A movimentação intensa entre as avenidas Perimetral e João Paulo II é o primeiro reflexo da liberação parcial das vias. O trecho estava interditado há 4 meses para a realização de obras que fazem parte da construção do viaduto, que liga João Paulo II a Doutor Freitas. Ontem à noite, parte do trânsito foi liberada. Estava um pouquinho difícil, né? A gente tinha que procurar outro trajeto, no caso, que ficava tudo mais longe para a gente chegar nos nossos pontos de acesso. Agora, com a liberação, tudo melhorou. Por outro lado, o trecho da Avenida João Paulo II, entre a Travessa Enéas Pinheiro e o cruzamento com a Avenida Perimetral, continua interditado para a realização de obras. Para alguns motoristas, essa liberação parcial ainda não é suficiente para resolver os problemas no trânsito da área. O certo é liberar logo tudo, que essa obra aí está muito demorada, entendeu? Está dando muito transtorno para os trabalhadores aqui da João Paulo, principalmente do bairro do Curió, né? Tendo prejuízos absurdos. Continua engarrafado, né? Liberou, lá estava mais engarrafado, mas compensação, viemos para cá, olha, está pior aqui, olha como está a situação aí, ó. Piorou mais ainda. Com essa liberação, quem vem da Avenida Perimetral passa a ter 3 opções de trajeto. Seguir para o centro da cidade pelas avenidas João Paulo II ou Doutor Freitas, ou seguir pela Avenida João Paulo II no sentido de saída de Belém rumo a outros municípios do estado. Uma mudança que deve ajudar a desafogar o trânsito em um dos períodos de maior movimentação nas estradas. Fica muito mais fácil ter praticamente um atalho para ir para Ananindeua do que pegar uma rua lá que passa carreta, passa ônibus, tudo envolve, né? Bem, o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano, que é o NGTM, responsável pela obra do novo viaduto, não informou o prazo de liberação do trecho que segue interditado na Avenida João Paulo II. Então, a orientação para os motoristas é seguir aí tendo todo o cuidado possível. O principal suspeito de ter matado uma recepcionista em Marabá, no sudeste do estado, foi preso hoje. O crime aconteceu em março deste ano. O corpo da vítima foi encontrado em um rio. O mandado de prisão preventiva foi cumprido no início da manhã desta quarta-feira em Marabá. O Everson Hugo Ribeiro da Silva, de 22 anos, foi preso por ser o principal suspeito de assassinar a recepcionista Marli Pereira da Silva. O alvo, ele preparou uma estrutura de fuga, uma estrutura para detectar a ação da polícia. Entretanto, nós tínhamos nos preparado para esse tipo de situação e no momento que ele é localizado e tenta uma fuga pelo fundo da residência, nós tínhamos policiais civis, operadores que o localizaram. Além da prisão, os agentes também cumpriram 2 mandados de busca e apreensão com o objetivo de coletar material genético. Na casa do investigado, a polícia apreendeu peças de roupa e uma escova de dentes. O material vai passar por análises. O local onde foi encontrado o corpo da senhora Marli, lá havia material genético, vale dizer, um preservativo. Essa busca e apreensão visou, dentre outras coisas, a apreensão ali de material genético do alvo, de modo que a perícia possa fazer o devido exame de comparação na medida que a gente já tem um material devidamente armazenado no nosso centro de perícias. As autoridades tratam o caso como feminicídio. Marli foi encontrada morta nas águas do rio Tauarizinho no dia 10 de março deste ano, em um ponto abaixo da ponte da BR-230, no bairro Cidade Jardim. A Polícia Rodoviária Federal foi quem localizou o corpo da mulher e acionou os investigadores. A vítima trabalhava há 11 anos na recepção de um grupo de comunicação. O suspeito também atuava na mesma empresa. Segundo as investigações, ele teria sido a última pessoa vista com ela na noite anterior ao crime. 2 dias após o corpo ter sido encontrado, familiares e amigos de Marli fizeram uma manifestação na frente da delegacia, cobrando agilidade. Naquele dia, o Everson tinha se apresentado voluntariamente com advogados, mas acabou liberado. O homem será transferido para o sistema prisional e ficará à disposição da justiça. A defesa de Everton Ribeiro da Silva informou que vai acompanhar o caso até a conclusão do inquérito policial. 20 pessoas foram presas hoje no Pará e em mais 4 estados em uma operação de combate ao crime organizado. O trabalho foi realizado por uma força integrada das polícias federal e civil do Pará.
Os mandados de prisão preventiva foram cumpridos nas primeiras horas desta quarta-feira em quase todas as regiões do país. Os alvos integrantes de uma organização criminosa carioca com ramificações em todo o Pará. Aqui no estado, as prisões foram realizadas em Belém, em mais 5 municípios da região metropolitana, em Santarém, Trairão, Curralinho, no Marajó e em Vitória do Xingu. Os policiais federais, civis e agentes das secretarias de administração penitenciárias cumpriram ainda mandados de prisões e busca e apreensão contra paraenses que viviam em 7 cidades do Maranhão, Goiás, Minas Gerais e em Santa Catarina. Segundo as investigações, os criminosos seriam responsáveis pela fiscalização e distribuição de drogas e armas no Pará. Além disso, teriam participação em crimes de extorsão, ameaças e agressões contra comerciantes. Esta foi a 6ª fase da Operação Coalizão pela Paz, realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Pará. Desde outubro do ano passado, mais de 190 suspeitos de envolvimento com o crime organizado foram presos. E moradores de uma passagem no bairro do Marizal, em Belém, denunciam uma onda de furtos e invasões a imóveis na área que é considerada nobre da capital. Segundo eles, a violência muitas vezes ocorre à luz do dia. A ação mais recente dos criminosos foi registrada por câmeras de segurança. A aparente calmaria esconde uma rotina de furtos e invasões que tem tirado a paz de quem vive na passagem Santa Rita Bezerra, no bairro do Marizal. O caso mais recente foi em plena luz do dia no último domingo. Parte da ação foi registrada por uma câmera de segurança da área. Era por volta de 5 horas da tarde quando 3 homens aparecem correndo. Logo atrás, uma mulher. Repare neste outro ângulo que um deles joga algo no chão. Eles seguem em fuga em direção à travessa Almirante Vandenkolk. De acordo com a vítima, que teve a bolsa arrancada, todos eram adolescentes. Eles já estavam sentados ali, aguardando qualquer pessoa, entendeu? Quando eu dobrei, eles me seguiram até lá. Quando eu puxei a chave para me entrar em casa, ele falou, tia, tia, e eu olhei para trás. Eu ouvi ele com coisa de bombom, eu nem imaginei que era assaltante. Aí quando eu fui tentar tirar a chave para mim, a minha bolsa riu assim. Ele puxou, quando ele puxou, a minha chave entrou de novo dentro da minha bolsa. Aí eu corri atrás dele chamando o pessoal que era um assalto. A onda de furtos teria se intensificado há cerca de 2 semanas na área, conhecida como uma das mais nobres da capital paraense. De acordo com os moradores, o grupo criminoso costuma cercar as vítimas e aproveitar momentos de distração para agir. Os furtos são cometidos em uma espécie de arrastão, gerando medo e insegurança tanto entre quem mora na área quanto entre quem está apenas de passagem por aqui. Não é um estilo assim de assalto à mão armada. É um grupo de pessoas menores de idade que estão fazendo no estilo arrastão mesmo. Eles estão se prevalecendo do número deles de serem maior e de fazer esse tipo de abordagem de estar arrancando a bolsa, puxando. Mas essa não é a única prática criminosa registrada na região. Nestas imagens feitas por uma moradora, o flagrante de uma invasão a um imóvel. O suspeito sai do lugar tranquilamente de mãos vazias. Mas este homem, que também prefere não se identificar, não teve a mesma sorte. O estabelecimento dele foi invadido 2 vezes. Da vez passada, eles levaram politriz, lixadeira, furadeira. E agora, dessa vez, levaram chupeta, extensões elétricas e uma politriz. Quanto aí mais ou menos de prejuízo estimado? Prejuízo na média de R$18 mil. Em setembro de 2023, já tínhamos sido acionados pelos moradores da passagem Santa Rita Bezerra por causa dos constantes assaltos e arrombamentos. Na época, pessoas em situação de rua tinham montado barracas na área que foram retiradas com apoio da Polícia Militar. Mas, quase 3 anos depois, há quem prefira reforçar a própria segurança. Você faz a denúncia aí, a denúncia não chega, eles não vêm. Aí o que é que eu faço aqui? Eu reforço a minha segurança. Mas mesmo assim não dorme tranquilo? Não, com certeza. É muito difícil aqui. Aqui a nossa área aqui tá terrível. Atacada por vândalos
e viciados. Isso aqui se transformou numa verdadeira cracolândia. A gente quase não fica fora da casa, mas dentro de casa, entendeu? A gente só sai para ir e voltar e ficar olhando o tempo todo, porque eles, para onde que tá entrando, aqui é perigoso. Aí não sei o que a gente faz mais aqui, porque é muito assalto. Ninguém vem aqui tomar uma providência, a gente fica à mercê disso daí, em plena Doca de Souza Franco. A população com medo de mostrar o rosto e não só isso, de sair às ruas. E os criminosos livres. A Polícia Civil informou que as ocorrências registradas no bairro do Marizal são apuradas pela Seccional do Comércio e que a população pode colaborar com informações pelo Disque Denúncia, o número esse que está aí na tela, 181. O sigilo é garantido. A Polícia Militar informou que até o momento não foi acionada pelos canais oficiais de emergência e não há registro formal das ocorrências, mas que o policiamento é feito de forma permanente na região. E veja, depois do intervalo, a Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão contra suspeitos de grilagem de terra no Pará. E no esporte, as informações de Remo e Tuna, que fazem um jogo-treino hoje à noite, no Mangueirão. Agora, 7h20, imagens ao vivo da Avenida Almirante Barroso, trânsito tranquilo, avenida molhada, como tem sido nos últimos dias, chuva no fim da tarde na capital. Voltamos já. A Justiça Eleitoral começou a convocação das pessoas que vão atuar como mesárias nas eleições desse ano. É bom ficar atento. A Débora Soares está aqui e explica melhor para a gente como vai ser essa convocação. Boa noite, Débora. Boa noite, João, para você e para quem nos acompanha aqui no JL1. Os convocados receberão em casa cartas com os detalhes da função, as datas e o local que vão trabalhar voluntariamente, além também dos detalhes sobre o treinamento. Mesmo quem já foi mesário, é importante fazer esse treinamento para relembrar todos os procedimentos e também conhecer as novidades que podem agilizar o trabalho no dia da eleição. O prazo para a divulgação de todos os convocados é até o dia 28 de agosto. Quem não puder atuar como mesário deve alegar razões de impedimento até o dia 2 de setembro. Partidos políticos, federações e também coligações têm o mesmo prazo para contestar as designações. As informações detalhadas de como fazer isso estão lá no site do TRE. São mais de 6 milhões de eleitores aqui no estado que estão aptos a votar. Entre as vantagens em ser mesário estão aí 2 dias de folga do trabalho a cada turno das eleições e em caso de empate em concurso público, o fato de ter sido voluntário coloca a pessoa à frente de quem não foi. Para se inscrever voluntariamente, os interessados podem acessar o site do TRE ou através do aplicativo e-Título ou ainda ir ao cartório eleitoral da sua cidade. As inscrições estão sendo feitas de forma permanente, João. É só se inscrever e boa sorte. Pois é, né? E é muito importante atuar aí nesse momento tão crucial da nossa democracia. Os mesários são fundamentais. Boa noite, Débora. A Polícia Federal realizou hoje a segunda fase de uma operação que investiga a grilagem de terras no Pará. O esquema, que contaria com uma forte estrutura financeira, era voltado à apropriação de áreas públicas por meio da manipulação de registros em cartório, além da utilização de dados falsos. Os 4 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça foram cumpridos em endereços ligados a 2 investigados. Os locais alvo da operação ficam nos municípios de Anapu e Senador José Porfírio, região sudoeste do estado. A investigação apura registros fraudulentos de 4 matrículas de imóveis rurais, além de indícios de grilagem de terras públicas da União. A primeira fase da operação ocorreu em maio do ano passado. 9 pessoas foram presas preventivamente. Além disso, outros 39 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 8 estados, incluindo o Pará. Todo o material apreendido hoje será juntado e analisado dentro das investigações que continuam. Uma pesquisa do Amazon mostrou que o desmatamento na Amazônia caiu 31% nos últimos 10 meses. Mas o Pará seguiu o mês de maio como o estado que mais derrubou a floresta, liderando o ranking com 34% de toda a área devastada na região amazônica. O desmatamento na Amazônia caiu 31% nos últimos 10 meses.
O levantamento é do Sistema de Alerta de Desmatamento, o SAD do Amazon, que monitora a floresta por imagens de satélite. Segundo a pesquisa, entre agosto de 2025 e maio deste ano, foram derrubados 1.949 quilômetros quadrados de vegetação nativa, 876 quilômetros quadrados a menos que no mesmo período do ano anterior. A boa notícia é que esse é o menor patamar registrado nos últimos 8 anos. Porém, o mês de maio foi o mais devastador para a floresta amazônica. Cerca de 313 quilômetros quadrados foram desmatados. A área equivale a mais de 1.000 campos de futebol, uma alta de 6% em relação a maio do ano passado, quando 295 quilômetros quadrados de floresta foram destruídos. E o Pará liderou o ranking do desmatamento em maio, concentrando 34% de toda a área devastada na Amazônia Legal. O estado registrou 107 quilômetros quadrados de floresta derrubada. Altamira foi o município que mais desmatou, seguido por Itaituba e São Félix do Xingu. O estudo também indica que entre as unidades de conservação, 5 das 10 que foram desmatadas estão dentro do território paraense. No topo da lista está a área de proteção ambiental Triunfo do Xingu, localizada nos municípios de São Félix do Xingu e Altamira, que teve 13 quilômetros quadrados de mata derrubada. Apesar dos indicativos, o desmatamento provocado principalmente por queimadas e extração ilegal de madeira caiu 93% durante o período analisado. Reduzir o desmatamento e a degradação é fundamental para o equilíbrio ambiental. Isso exige uma fiscalização efetiva, punição aos responsáveis e incentivo de atividades econômicas sustentáveis. As informações do calendário do desmatamento revelam dados importantes para manter a floresta em pé, principalmente com a chegada do verão amazônico. Com um clima mais quente e seco, aumenta a possibilidade e o risco de incêndios florestais e de exploração de madeira. Podemos relacionar a queda do desmatamento com o reforço das fiscalizações em áreas críticas. Entretanto, devemos nos atentar aos próximos meses. Especialistas apontam possíveis impactos do fenômeno climático El Niño, o qual provoca o avanço da estação seca e deixa o cenário mais propício ao desmatamento. A Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade do Pará questionou o estudo do Amazon. A SEMAS apresentou outros dados. De acordo com a Secretaria, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, apontou que o Pará registrou em maio desse ano uma redução de 4% nas áreas sob alertas de desmatamento em comparação com o mesmo período do ano passado. A SEMAS informou ainda que o Pará vem reduzindo o desmatamento de forma contínua, com uma trajetória de queda dos índices de desmatamento aqui no estado. Corrida do Sal 2026. Atletas se preparam para a corrida de rua mais badalada do verão paraense. O repórter João Vanderlei vai contar a história de superação do Delano Afonso, que venceu a corrida em 2018. A cada passada, Delano pensa no quanto é sortudo. Vive dois amores, o pela corrida e o romântico, com a namorada Sandra. Cara, é a mulher da minha vida, eu vou casar com ela agora, se Deus quiser. E o amor é tão grande que foi capaz de converter a parceira em corredora. Eu não gosto de corrida, eu comecei a correr por causa dele, todo mundo que me conhece sabe que assim, eu, apesar da minha carreira e tudo mais, exigir o físico sempre foi o último, assim, eu fazia o mínimo. Quando você começa a conviver com alguém, você pega alguns hábitos dele, então tipo, a gente já começou a regrar a alimentação ali, aí eu comecei a acordar cedo pra correr, larguei a cerveja, fui pra corrida, e assim vai. Da mesma forma que Delano a incentivou, o contrário também aconteceu, só que em um cenário complicado. Durante a pandemia, ficou sem calendário e patrocinadores. Sofreu com a depressão, por isso perdeu o controle e saiu dos 69 para os 110 quilos. Tipo assim, eu tenho pessoas que me ajudaram, que me apoiaram, a minha família, agradecer primeiramente a Deus, a minha esposa que me trouxe de volta. Eu me lembro como se fosse hoje, ela chegou para mim e falou assim: amor, eu comprei um tênis para ti. Eu quero que tu volte a correr. E eu falei, cara, desde esse dia aqui, eu falei, agora eu vou voltar. Eu vou
trazer aquele Delano de volta. Aquele Delano, aquele fogo que tinha dentro de mim voltou. Por mais que a gente queira muito ter força interna, às vezes não, a gente precisa daquele apoio externo, daquela pressão. Falei, eu quero você de volta, vamos lá, o que você quer fazer com isso? Você está treinando, vamos... Então foi mais de trazer o sonho, de acreditar nos seus sonhos. Assim como eu acredito no meu e ele me apoia em tudo, eu precisava trazer esse Delano de volta que estava adormecido. Corredor desde a adolescência é acostumado a participar e vencer competições. A mesa cheia é uma amostra disso. Nas mãos tem troféus especiais. Em 2019 foi o segundo colocado da Corrida do Sal. Mas o maior de 2018 foi o de campeão. Inclusive, a imagem de Delano no posto do primeiro lugar representa muito mais do que apenas vencer. No ano que eu ganhei essa prova, o meu pai estava fazendo um tratamento de câncer, né? Então, para mim era como se eu falei, cara, eu tenho que ganhar essa prova porque era uma questão de honra para mim, que eu tinha que dar essa prova para ele de qualquer jeito, porque ele tinha que me ver campeão. O objetivo foi alcançado. O seu Del de Araújo não só viu o filho campeão, como também venceu a doença. Agora, com a saúde do corpo e da mente restabelecidas, Delano voltará a Salinópolis no final deste mês para tentar, assim como há 8 anos atrás, subir no lugar mais alto do pódio da Corrida do Sal. E desta vez, com um reforço especial. Hoje eu posso dizer que eu estou de volta. Eu não estou aquele Delano lá de 2018, mas estou com 34 anos hoje, já estou um pouquinho mais velho. Mas se deixarem, o velho ainda quer beliscar um pódio. Se a vitória virá, só saberemos no dia 25 de julho. Independente disso, o apaixonado corredor já tem planos definidos. Campeão da Corrida do Sal, voltar a ganhar de novo e casar, pô, quero mais o que? Mais nada, esquece, é isso aí. Delano já é campeão, né? Um campeão apaixonado. Agora vamos falar de futebol. O Remo está em campo neste momento. Imagens aqui ao vivo do estádio do Mangueirão. Está disputando um jogo-treino contra a Tuna Luso. Como se trata de um treinamento, o jogo é de portões fechados, sem a presença da torcida. Essa é a primeira atividade do Leão nesta intertemporada. O time azulino só volta à ativa pelo Campeonato Brasileiro no dia 23 de julho e aí vai enfrentar o Corinthians pela 19ª rodada. Antes, o Remo ainda faz um outro jogo-treino, dessa vez contra o Ituano, marcado para o dia 18 de julho na cidade de Itu, no interior de São Paulo. Tá vendo o jogo nesse momento. Bola nos pés da Tuna, né? Lá no Mangueirão. 1-0 para o Remo. Vamos aqui para o seu comentário, sua participação, sempre muito bem-vinda no JL2, o Edilson Flecha. Boa noite para você, Edilson. Aqui fica a pergunta: quantos prédios da área comercial, que são prédios antigos, terão que desabar para que o Corpo de Bombeiros faça as devidas vistorias nesses prédios? Pois é, né, Edilson? Fica aquela pergunta sobre essas vistorias rotineiras, periódicas, que precisam ser feitas ali na área do Centro Comercial de Belém. É importante dar uma destinação a esses prédios antigos, históricos, prédios lindos, mas é preciso ter cuidado, cautela com a rede elétrica, com a estrutura, com a questão de infiltrações, tudo isso precisa ser observado. Tem mais uma participação aqui com a gente, mais um comentário, o Alessandro. Uma boa noite para você, Alessandro. Somos de Melgaço. Não deveríamos desmatar a nossa floresta, porque sem ela não somos absolutamente nada. E a gente sabe, né, Alessandro, que floresta derrubada causa desequilíbrio ambiental e traz uma série de problemas, inclusive doenças, para as cidades. O Francisco, lá de Marabá, diz o seguinte, misógino não para pensar que suas vítimas têm famílias, círculos de amizade, pessoas que amam. Ao contrário dele, a covardia foi desmedida, mas hoje mais um facínora está atrás das grades. Está se referindo aí, né, a mais um caso suspeito de feminicídio aqui no estado do Pará, que está seguindo sob investigação. Os números são sempre preocupantes, né, Francisco? Mas a gente segue aqui alertando. Os homens precisam mudar o modo de pensar para que as mulheres possam continuar vivendo e, mais do que isso, tendo respeito. O JL2 de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.